Bom dia! Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, mas vamos fazer uma miscigenação. Ora estudamos a mediunidade, ora vamos estudar alguns trechos, destacar alguns trechos do Evangelho, porque lembra ontem que eu falei que aquele que precisa educar a mediunidade tem que estudar as obras kardecianas, as obras que o auxiliam também e estudar o Evangelho. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estudar um trechinho do Evangelho, um pequeno trecho do Evangelho, para nos mantermos ativos, né? Para nos mantermos mais capacitados, né? Para estarmos mais prontos para o propósito ao qual nós queremos fazer, o caminho aquele que nós queremos seguir. E observando no Evangelho, tem um trecho onde Lucas diz o seguinte, abre aspas, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos, fecha aspas. Então, a gente percebe que as lições do Evangelho, elas são lições de, podemos dizer, de buscar a nós pensar, nos fazermos pensar. Porque, poxa, é melhor que lhe atasse ao pescoço uma pedra e se jogasse ao mar? Que sentido? O que isso quer dizer? Mas lá adiante diz do que fazer tropeçar uns destes pequeninos. Será que a gente está procurando entender o que Jesus disse, essa citação de Jesus que Lucas traz para nós? Poucas são as vezes em que Jesus é tão incisivo, tão sincero, quando ele falava à época. E vamos ver que nem tudo que Jesus falou foi trazido para nós. Foram oportunidades que estes irmãos tiveram de ouvi-lo e anotar as suas pregações, as suas falas. Então, quando Jesus falou dessa maneira, ele se referia às consequências, né, que esperamos em torno daquilo que fazemos. É muito importante nós observarmos o nosso caminhar, a nossa fala, o nosso comportamento. Imagine que tem tantas outras pessoas nos observando e muito destas pessoas, a começar dentro do nosso lar, são pessoas que nos seguem, são pessoas que veem em nós o exemplo. E se nós não formos um bom exemplo? E se nós, aquilo que praticamos, aquilo que falamos, se nós não tivermos verdadeiramente segurança? Amigos, caminhar tem que ter firmeza. Falar tem que ter a certeza daquilo que estamos falando. Se eu não consigo caminhar direito, os meus pés tropeçam constantemente, eu tenho que ver que eu estou incapacitada de fazer longas caminhadas. A mesma coisa quando nós estamos falando. É preciso observarmos o que estamos falando. Por que estamos falando? Porque a nossa fala, a nossa mensagem, ela tem eco. Ela será retransmitida àqueles que escutam. Então, se
ainda vacilamos muito, será de suma importância observar todo o nosso comportamento. Se a gente se corrompe, estamos também corrompendo aquelas outras pessoas que estão ao nosso lado, porque acreditam eles que tudo está certo, que nada está errado, que o que a gente faz por sermos uma pessoa com mais experiência, vamos colocar assim, ou por essas outras pessoas não ter a capacidade, a condição de ser mais ativo na interpretação, ele vai nos seguir. Vamos citar exemplos, muitos, dos locais por onde a gente anda. Se nós observarmos nas igrejas, nas escolas espíritas, quantas são as pessoas que estão ali na frente, transmitindo uma mensagem e simplesmente ele está falando. Pode até tocar o coração de alguém, porque as palavras, elas são belas, bonitas, amenas. Mas como está o coração desta criatura? Como são os seus pensamentos? Eu sempre digo o seguinte, eu sou muito questionadora e acredito que as pessoas deveriam ser assim. O porquê existe para questionarmos. Se alguém fala, é preciso que nós pensemos, reflitamos e vamos à fonte do que está sendo falado. Aí sim, se houver conteúdo, eu vou aceitar. Se não houver, eu vou descartar aquilo que eu ouvi e vou buscar conteúdos que me engrandeçam, que me dê sabedoria. Então, se eu pratico eu tenho determinados comportamentos e falo coisas que eu não tenho noção ou que eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu vou cair, mas vou levar comigo muitos outros. É aquela frase que diz, são cegos conduzindo outros cegos, e ambos ou todos caem no mesmo fosso. É importante nós observarmos que Jesus deu sempre exemplos, mas as pessoas sempre distorceram seus exemplos, né? As lições que o Evangelho nos traz são para serem aplicadas a nós, não é ao outro. Mas como almas doentes que ainda somos, acreditando nós que já nos capacitamos e não nos deixando abater, porque a vaidade, o orgulho ainda é mais forte, nós não vamos aceitar que tal situação nós não temos controle. Então, é preciso que acreditemos naquilo que estamos falando para exercitarmos e aí podermos passar adiante tudo aquilo que queiramos que o outro faça também, porque nos deu prazer, nos deu alegria, nos ensinou. A responsabilidade nossa é grande, principalmente se não levarmos as criaturas à viciação moral. Sabe por quê? Pela forma com que falamos, as pessoas nos dão credibilidade. E aí, quando se fala daquela pedra em que Lucas citou para nós, Jesus quis dizer que é preciso haver transformação nossa, para que aqueles instrumentos de perdas, de viciações que o espírito imaturo ainda traz,
e que nos deixa incapacitados, ele possa ser trabalhado, possa ser reajustado. Nós precisamos saber separar o joio do trigo. Se nós não o fizermos, nós estaremos nas mesmas situações de outrora. Então, não queiramos que direta ou indiretamente sejamos nós os causadores das dores e sofrimentos alheios. Meus queridos, se nós não temos, não sentimos a condição de orientar a nós mesmos, se nós vemos que nós estamos incapacitados para tal, para buscarmos a orientação, para buscarmos a nossa melhora, para buscarmos o nosso avanço, né? Se nós não somos um instrumento capaz, então nós não temos condições de ser líder de quem quer que seja. E aí eu falo líder no geral, na sua casa, no seu trabalho, dentro da sua igreja, da sua casa espírita. É preciso que examinemos a nós mesmos, possamos fazer uma autoanálise de nós. Vamos ter um pouco de sinceridade para conosco mesmo, né? Vamos nos colocar no lugar daquele que cria expectativa em nós, né? Vamos trazer essa advertência que o Cristo nos fez, né? Para não fazermos outras pessoas sofrerem. Porque é muito melhor que nós sejamos escandalizados do que escandalizar alguém. É importante revermos o nosso comportamento. E para aqueles que se candidatam a ser um espírita verdadeiro, aqueles que se candidatam a educar a sua mediunidade, é preciso ter a consciência de ser verdadeiro consigo mesmo. Porque se nós passarmos a ter a verdade conosco, nós não vamos exigir nada de ninguém, porque até no momento não temos como doar. Mas se a gente exigir de nós, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que você descubra o que você é, pode até doer, mas vai fazer um bem enorme, sabe? Principalmente quando nós pensamos no nosso futuro, no futuro espiritual. Tchau, tchau, meus irmãos. Beijinhos para vocês.